Nessa aula, nós vamos abordar algumas soluções fundamentais para a análise de estruturas. Os métodos de análise de estruturas têm como metodologia básica a superposição de alguns casos básicos. Como nós vimos no método das forças, os casos básicos são soluções estaticamente determinadas, ou seja, estruturas isostáticas, que esses casos são determinados por meio de deslocamentos e rotações, através de carregamento nas estruturas. Já no método dos deslocamentos, as soluções básicas são soluções cinematicamente determinadas, com configurações deformadas conhecidas. E aí nós determinamos as forças dos momentos internos que compõem a configuração deformada da estrutura, fazendo o equilíbrio dessas forças. Essas soluções são chamadas soluções fundamentais, elas formam a base da resolução do método de análise de estruturas. A dedução dessas soluções fundamentais é feita pelo princípio dos trabalhos virtuais, através de duas formulações, o chamado princípio das forças virtuais e o princípio dos deslocamentos virtuais. Com base nesses dois métodos, nós vamos resolver, ou nós vamos tentar responder as questões que apareceram nos exemplos anteriores. No caso do método das forças, que é como determinar deslocamentos em estruturas isostáticas, e no caso do exemplo que foi dado do método dos deslocamentos, é como determinar forças nas estruturas hiperestáticas. Primeiro, vamos começar abordando a relação entre forças, esforços, deformações e deslocamentos. Vamos considerar, então, um conjunto de forças externas, que eu vou dar o nome aqui de F, maiúsculo, e um conjunto de forças internas, F minúsculo, e vamos associar a um par, Fzão, Fzinho, vou chamar dessa forma. Essas forças, quando eu falo forças internas, eu estou dizendo forças no sentido generalizado, que podem representar esforços normais, esforços cortantes, momentos fletores ou torsores. E essas forças externas e externas, o conjunto Fzão, Fzinho, elas estão diretamente relacionadas por meio das equações de equilíbrio. O mesmo par ele pode ser representado pelo conjunto de forças externas e também tensões internas. Notem que esse par também pode ser relacionado pelas equações de equilíbrio. Vamos considerar também o conjunto de deslocamentos externos, D, e os deslocamentos internos relativos, D minúsculo. Eu vou chamar esse par de Dzão, Dzinho. Esses dois deslocamentos vão estar associados entre si por uma relação definida pelas equações de compatibilidade. Nós temos aqui os deslocamentos externos relacionados com as deslocabilidades internas. A compatibilidade ela também pode relacionar os deslocamentos que foram observados na estrutura e as deformações internas. Também vão estar relacionados por meio das equações de compatibilidade. Vamos então retomar o exemplo do problema P1 e vamos identificar os pares Fzão, Fzinho e Dzão, Dzinho. Então, a relação Fzão, Fzinho, onde F é igual à carga P aplicada, e a Fzinho vai ser igual às forças internas N1, N2. Aqui nós temos o problema mostrado, como está indicado aqui, a estrutura que foi abordada. Nós temos a carga externa, Fzão, que é a carga P, e Fzinho vão ser as forças que vão aparecer nas barras verticais, na barra vertical e nas barras inclinadas. Então, a relação Fzão, Fzinho, para essa estrutura, vai se dar por meio da equação de equilíbrio, como está indicado aqui, N1 mais 2N2, cosseno θ igual a P. Então, Fzinho, par Fzinho, N1, N2 aparece do lado esquerdo da equação e Fzão aparece do lado direito da equação. Para essa mesma estrutura, o par Dzão, Dzinho, como está indicado aqui, nós temos Dzão igual a U, que é o deslocamento que nós observamos na estrutura, ele está mostrado aqui. E Dzinho são os deslocamentos
em cada uma das barras, D1 na barra vertical e D2 nas duas barras inclinadas. Neste caso aqui, a relação Dzão, Dzinho vai ser dado por meio das equações de compatibilidade, como estão mostradas aqui. D1 é igual a U, que é o deslocamento vertical, e D2 se relaciona com U por meio dessa equação. Observando que aqui nós estamos analisando por meio, estamos fazendo análise de segunda ordem, né, considerando o equilíbrio na configuração deformada. Uma pergunta que surge então é como descrever a relação entre forças externas e deslocamentos internos. Bem, isso acontece da seguinte forma. Ao sofrer a atuação de um carregamento, a configuração das barras se altera, passando da configuração indeformada para a configuração deformada. Bem, cada barra, então, ou cada segmento da estrutura vai se deformar, sofrendo alongamentos ou encurtamentos e também distorções. Bem, de forma simultânea, então, cada ponto passa a ocupar um novo lugar no espaço, ou seja, ele se desloca. Então, observem que o efeito do carregamento gera um deslocamento. Notem que os pares que nós observamos anteriormente, Fzão, Fzinho, relacionava forças externas e forças internas. E os pares Dzão, Dzinho relacionavam deslocamentos externos com deformações ou deslocamentos internos. A questão agora é como relacionar forças externas e deslocamentos internos. A teoria de vigas de Navier, como foi visto, por exemplo, na disciplina de resistência dos materiais, ela é fundamentada em duas hipóteses básicas. As seções transversais elas vão permanecer planas quando a viga se deforma, pensando aqui numa barra prismática, e as deformações provocadas por efeito de cisalhamento, que são os esforços cortantes, elas são desprezadas. De acordo com essas hipóteses, as seções transversais de uma viga que se deforma, elas permanecem planas e normais ao eixo deformado da viga. A manutenção das seções transversais planas e normais ao eixo deformado vai introduzir uma condição de compatibilidade que vai relacionar as deformações com deslocamentos e rotações. E é nisso que a gente vai focar agora. Bem, para ver a correspondência entre força e deslocamento, nós temos que observar alguns conceitos aqui. E um conceito que é muito útil é essa correspondência entre força e deslocamento. Nós vamos considerar então que uma força e o deslocamento são correspondentes quando eles são de mesma natureza, ou seja, uma força corresponderá a um deslocamento linear e um momento vai corresponder a um deslocamento angular, que está associado à rotação. Então essa é a ideia de mesma natureza, tanto de força quanto de deslocamento. Eles vão estar localizados no mesmo ponto da estrutura. E, além disso, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido considerado como positivo. Aqui nós podemos ver um exemplo nessa figura. Nós temos aqui uma força, a força P, e temos aqui o deslocamento VC, ou delta VC, né? Então, o que nós podemos perceber aqui, né? Tanto a força quanto o deslocamento têm a mesma natureza, ou seja, nós temos uma força que vai gerar um deslocamento linear. Esse deslocamento vai ser medido na mesma direção da força e ele vai ser positivo quando tiver o mesmo sentido da força P. Então, observem, uma força associada a um deslocamento linear. Agora, vamos observar o momento M, aplicado aqui no ponto B. Nós temos um momento, que é um deslocamento, que vai provocar uma rotação no ponto B. Então, nós temos um momento, M, que provoca uma rotação θ em B. Tanto M quanto θ vão estar vão atuar na mesma direção, ou seja, vão ser da mesma natureza, né? Temos um momento que provoca uma rotação, e esse ângulo θ
vai ser positivo quando ele atuar na mesma direção, no mesmo sentido do momento M. Bem, essa correspondência entre forças e deslocamentos aqui, a gente sempre usa o termo forças generalizadas, né, que podem ser forças normais, momentos fletores, esforços cortantes ou torsores, né? Então, a relação entre F, que é a força interna, e U, que é o deslocamento, que é observado, o deslocamento interno, vai se dar da seguinte forma. Nós temos, por exemplo, a correspondência entre o esforço normal e o deslocamento linear, no sentido na direção do eixo da barra, onde N é o esforço interno, o esforço normal, e U é o deslocamento relativo entre seções extremas de um elemento de barra na direção do eixo da barra. Nós temos a relação entre M, que é o momento fletor, e o deslocamento angular dθ, onde dθ é a rotação relativa entre as seções extremas de um elemento da barra. Nós temos a relação entre o esforço cortante Q e dH, onde dH aqui nós vamos indicar como deslocamento relativo no plano da barra entre seções extremas que estão atuando de maneira perpendicular ao eixo. E temos também a relação entre o tensor, entre o momento torsor T e o ângulo de rotação dφ, onde dφ aqui vai ser a rotação relativa entre seções extremas de um elemento na direção em torno do eixo da barra. Aqui nós apresentamos como se dá essa relação entre as forças internas e os deslocamentos internos. No caso do esforço normal, ele se relaciona com a deformação através da lei de Hooke, e nós podemos escrever o deslocamento que ocorre em duas seções transversais do eixo da barra, que estão distantes dx uma da outra. Então, ao aplicar o esforço normal, vai ocorrer um deslocamento relativo entre essas seções transversais, que nós vamos chamar aqui de du. E esse elemento du pode ser determinado através dessa expressão, como está indicado aqui. Então, du é n sobre a dx. N, mais uma vez, é o esforço normal, atuando nas seções transversais. E é uma propriedade do material e A, a área da seção transversal. Da mesma forma, nós podemos relacionar a rotação relativa interna provocada por um momento fletor. Aqui nós estamos mostrando a figura de duas seções transversais, distantes dx, uma da outra, aplicação de um momento fletor positivo e, como resultado, o deslocamento dθ. Deslocamento angular relativo entre essas duas seções transversais. Essa aqui é a expressão para se determinar a relação entre o esforço, o momento fletor e o deslocamento angular. Isso aqui vocês já têm conhecimento da disciplina de resistência dos materiais. Dado, então, um momento fletor M positivo, como está indicado aqui, o deslocamento que ocorre no mesmo sentido do momento fletor é dado por m sobre I dx, onde m é o momento fletor, E é uma propriedade do material, que é o módulo de elasticidade, e I é uma propriedade da seção transversal, que é o momento de inércia da seção transversal. Já o deslocamento transversal, que ocorre em função do esforço cortante, é mostrado nessa figura. Aqui nós temos um esforço cortante aplicado com o seu sinal positivo, assim convencionado, as duas seções transversais, distantes dx uma da outra. E, como efeito do esforço cortante, nós temos o deslocamento relativo vertical entre as seções dH. O deslocamento vertical relativo dH ele está relacionado com o esforço cortante através da tensão de cisalhamento, onde Xi é um parâmetro associado à seção transversal,
Isso aqui também é um conceito que foi trabalhado na disciplina de resistência dos materiais. Então, nós temos que DH, que é o deslocamento na vertical relativo, é dado por QC, Q sobre GA dx. G, neste caso, é o módulo de elasticidade transversal e A, a área da seção transversal. Temos também aqui a rotação relativa interna, provocada por um momento torsor. Temos aqui, então, um elemento, duas seções transversais, um elemento de comprimento dx, entre duas seções transversais da barra, aplicação de um momento torsor positivo, saindo do plano das seções, e como resultado, o deslocamento dφ. Esse deslocamento dφ ele é relacionado ao momento torsor através da expressão dφ igual a t sobre gj, dx, onde t é o momento torsor, g é o módulo de elasticidade transversal do material e j o momento de inércia polar, dado por essa expressão. O que nós observamos, então, é que para cada esforço interno, nós temos um deslocamento associado que pode ser relacionado usando as propriedades geométricas da seção transversal e também as propriedades do material.